Pessoa acaba fazendo essa interpretação errônea, olhando para a realidade do que tem acontecido, e elas não conseguem perceber, né, que também o que está acontecendo lá não tem a ver com necessariamente todos os moradores, né? A gente tem ali nós temos extremistas ali, né? Pessoas que têm ali um comportamento que muitas vezes não fazem referência aos moradores. Então, as pessoas elas acabam olhando todos como são filisteus, são inimigos, né? E faz aquela referência de Davi e Golias. Não, são inimigos. Como que a pessoa consegue ter essa interpretação de separar aquele povo dali? Porque você tem uma boa convivência com pessoas que são habitantes daquele lugar por conta das suas viagens. Então, é os dois lados, né? Como que você pode aí é que explicar pra gente isso? É a falta de conhecimento. Mesmo na Bíblia, por exemplo, quando Deus apresenta uma palavra de repreensão e de julgamento, Deus apresenta isso com relação a vários povos e apresenta até mesmo com referência a Judá e a Israel. Mas ao mesmo tempo que a palavra de julgamento de Deus vem, você vê a mesma mão de misericórdia de Deus. Por exemplo, um povo que era super complicado e que nem podia entrar no santuário de Deus até a 10ª geração eram os moabitas, que moravam do outro lado do Rio Jordão, onde hoje é a Jordânia. Ruth, na genealogia de Jesus, é moabita. Os cananeus eram um povo que tinham se corrompido até o ponto que o juízo de Deus cai sobre eles. Pois é, Raabe, a meretriz, a prostituta de Canaã, aparece na história da redenção e com um destaque especial. O povo de Israel foi escravo no Egito, e aí a palavra de Deus vai dizer para eles que eles deveriam tratar bem os egípcios, porque eles viveram lá. Então, em vez de pautar a coisa em função do tempo da escravidão, você vê a atenção misericordiosa ao ponto de até o próprio Jesus, o Messias, Redentor de Israel, acabar se escondendo, né, com a família no Egito na época da mortandade causada por Herodes. Então, as generalizações, elas são muito complicadas. E aí você disse assim, o pessoal não entende direito quem é que está lá. Olha, eles não entendem nem quem está no ambiente palestino e muito menos em quem está no ambiente da própria realidade de Israel. Então, quando a gente fala em Palestina, em árabes, Douglas, tem 3 tipos de realidade nitidamente definidas ali. Por exemplo, na sociedade de Israel, nós temos israelenses árabes, maioria deles muçulmanos, mais de 2 milhões que têm passaporte israelense, são árabes, que são chamados árabes israelenses. Genericamente, vão dizer, olha, esses também são palestinos, que é o mesmo povo, só que eles decidiram e concordaram em viver em Israel. O pessoal que não pensa dessa maneira e diz, não dá para ter uma convivência com Israel conforme a nossa interpretação da história e do presente, são os que vivem, por exemplo, em parte na Cisjordânia, na região que em inglês chama-se West Bank, nos chamados territórios palestinos. E mesmo lá, você tem pessoas de visão muito diferente. Você tem minorias cristãs, você tem gente de perfil islâmico diferente, então não é tudo a mesma coisa. E na faixa de Gaza você tem o mesmo povo, só que debaixo de uma opressão durante muitos anos do Hamas, que não dá nem para a gente pensar e entender o que esse povo realmente pensa, porque eles não podem pensar diferente. Eles não podem expressar. A informação nem chega, né? Então, é muito complicado. Então, na verdade, você tem um ambiente árabe, palestino, diversificado na região, onde você tem um grupo de pessoas que eu conheço, vários deles que vivem a vida normalmente, trabalhando ali, sem querer se envolver numa confusão política maior. E eles fazem isso, né? Porque eles saem dali de Gaza, vão para trabalhar, muitos trabalhadores saem da Cisjordânia,
né, e de Gaza e trabalham em Israel, e até jordanianos que são de outro país também vêm trabalhar em Israel, né, e para situações em onde que isso é permitido, é legal, é tudo certo. Então acontece isso, mas mesmo assim, os próprios árabes israelenses, o pessoal não sabe, por exemplo, Israel tem um parlamento com 120 cadeiras, 13 delas são destinada aos árabes, as cidades de Israel em que o prefeito é árabe, né? Então existe uma realidade lá. Tudo funciona bem e perfeito, é maravilha? Nem sempre, né? Há lugares onde a situação não é muito boa, há lugares onde existe uma espécie de tensão maior, mas eu diria que a maioria da população vive razoavelmente bem. Eu diria que até melhor do que em outros ambientes na Europa e na América do Norte, onde você tem comunidades diferentes que moram junto, mas nunca tem qualquer tipo de conexão e de relacionamento. Eu já fiz um monte de viagens onde eu tinha no meu grupo de trabalho árabe, muçulmano e judeu trabalhando junto na caravana sem qualquer dificuldade, né? Eu me lembro que uma vez foi tão legal, a gente fez uma brincadeira de amigo secreto e o muçulmano e a judia participaram junto com a gente de boa. Tal é a tranquilidade em muitos contextos assim. Então, essa generalização, ela realmente prejudica, porque você não sabe, né? Então, é assim, para alguns, todos os judeus israelenses são maus porque eles querem acabar com os palestinos. Para outros, eles pensam, não, todos os palestinos são meio filisteus, então eles são malvados, então eles também têm que ser arrebentados para que Israel... né, como se Israel fosse tipo uma nação perfeita, ocupasse o espaço e ponto final. Na verdade, até a nação de Israel, você vai ter muitos judeus, a maioria, 70% de judeus seculares que não estão nem aí para a religião, judeus tradicionais, judeus religiosos e judeus muito religiosos, ortodoxos de diversos tipos, que falam 102 línguas diferentes no país. E nesse mesmo ambiente você tem aí mais de 2 milhões de árabes, que é mais de 20% da população. Você tem o que são chamados de xerqueses ou circassianos, que é uma outra minoria que migrou para Israel. Você tem armênios cristãos, você tem gente da fé Bahá'í, você tem os drusos, que moram especialmente na parte norte de Israel. Você tem imigrantes africanos, asiáticos, inclusive a Tailândia teve uma dificuldade que muitos dos que foram assim atingidos, né, pelos terroristas do Hamas eram tailandeses, alguns inclusive foram levados prisioneiros também. Então você tem na verdade uma sociedade muito diversificada. Então o que as pessoas têm na cabeça quando pensam Israel, Palestina, mundo árabe, mundo islâmico, mundo judaico é um conhecimento pequeno sobre o assunto e não corresponde a uma percepção da realidade. É claro que existe sim, vamos dizer, judeus radicais israelenses que dizem, olha, isso aqui é só nosso, a gente não quer convivência com ninguém e eles são um problema. E que existe sim os árabes, né, da região, né, ali envolvido em qualquer um dos 3 lugares, que dizem também, nós não queremos conversa sobre o paz, e dentre eles tem o grupo que entra numa proposta jihadista, como é o caso do Hamas, e acaba partindo para um radicalismo e esse extremismo que causou, né, o início desse conflito terrível.